No programa de hoje, vamos conversar com o professor PhD em Educação, aqui conosco, professor atualmente na Universidade da Paraíba, professor Paulo Roberto Palhano. Ele que também é potiguar, do Rio Grande do Norte, e conosco vai falar sobre o centenário do educador Paulo Freire, inclusive sobre o lançamento de uma obra muito importante, que celebra esse centenário de nascimento de Paulo Freire, e vai trazer o tema, que é a praxis e o aprendizado, né? Aprendendo na prática, e vamos falar sobre isso e o método Paulo Freire. Seja bem-vindo, professor PhD Paulo Roberto Palhano Silva, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Eu agradeço imensamente o seu convite para estar com você e ficar à sua disposição para a gente poder dialogar sobre esse tema. Quero saudar aqui toda essa legião de ouvintes que você coleciona em seu canal. Quero dizer também que sou um assíduo, né? Assíduo frequentador do seu canal, porque geralmente, na sua maioria, em grande maioria, traz informações importantes à sociedade contemporânea. Muito obrigado, professor. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que, de modo geral, o senhor compartilhe conosco, para quem ainda não o conhece e para os que o condenam sem o conhecer, quem foi ou quem é, o que representa, o que significa Paulo Freire. Olha, é com muita alegria que eu falo para todos sobre esse homem que a Terra conheceu, que a Terra o conhece e que a Terra, o planeta Terra, reverencia pela sua maestria no campo da educação. Eu estou falando de um homem chamado Paulo Freire. Paulo Freire, neste ano de 2021, completa 100 anos do seu nascimento. Isso. Ele nasceu em Pernambuco, né? E lá ele aprendeu a escrever e ler, contar e dividir. Aprendeu o alfabeto com a sua professora, a sua vizinha do bairro que ele morava, embaixo de uma mangueira. Ela não tinha condições de comprar cadernos, nem livros, nem quadros, e então escrevia ao chão, embaixo de uma mangueira. Quando Paulo Freire cresceu um pouquinho, a mãe dele logo saiu em direção a uma escola, a única escola, e conseguiu, com o professor Oswaldo, uma bolsa de estudo para Paulo Freire. Olha só, e Paulo Freire, então, vai estudar as primeiras séries, o ensino que hoje é o ensino fundamental 1 e 2, nessa escola, a escola do seu Oswaldo. Depois, Paulo Freire ganhou muito gosto pela educação e submeteu a fazer, naquela época, o vestibular, hoje o Enem, e fez logo para direito. Eu sei que você gosta dessa praia do direito, você que é do campo da ciência política, né? Mas seus programas trazem muito essa ideia do cidadão. Eu acompanho tudo, viu, Robson? Obrigado, professor. Então, Paulo Freire, ele vai, assim, estudar o direito. E vai estudar o direito, vai ser um bom estudioso do direito, mas também, naquela época, Paulo Freire gostava de sair da sua universidade, a Universidade Federal da Paraíba, de Pernambuco, e participar dos movimentos sociais estudantis, é próprio da juventude, né? Então, ele circulava
no Brasil inteiro com os movimentos estudantis também. Então, criou, assim, um laço de amizade muito forte, né? Frequentou a UNE, conheceu pessoas de vários lugares. Mas Paulo Freire tem um detalhe. Quando ele formou-se, a primeira questão que ele advogou foi contra um médico, um dentista. Olha só, contra um dentista. E aí, ele ganhou a questão. Como o dentista não tinha recursos financeiros para fazer o pagamento, o juiz ordenou que ele entregasse os instrumentos de trabalho. A partir daquele momento, Paulo Freire disse: eu não quero mais ser advogado. Eu não vou entrar em uma profissão que retira os instrumentos de trabalho de alguém. Como é que um homem pode trabalhar, pode sobreviver sem seus instrumentos de trabalho? Então, não é justo eu fazer isso. Então, não vou usar o meu saber para isso. Então, logo ele muda para a filosofia, para a educação, e começa a se dar muito bem, nessa mudança, porque vai trabalhar no SESI, em Recife, e vai ser acolhido, trabalha com cultura, e faz uma experiência com seis homens no campo da alfabetização. É uma coisa importante isso. Ele faz que a criatividade dele, então ele alfabetiza essas pessoas. Isso é inspirado, um detalhe. Me parece também, E depois da forma como ele aprendeu a ler, a escrever, a somar, a dividir, né? Embaixo de uma mangueira, como o professor falou no início, né? Sim, ele vai utilizar esse jeito, não é? Esse jeito mais popular e esse jeito mais, digamos assim, fácil, digamos assim, direto. E ele vai montar um sistemazinho ali. Muito bem. Como eu disse, Paulo Freire, ele andou pelo Nordeste, pelo Brasil, fez amizade, conheceu jovens, conheceu a juventude que pulsava, né? Naquela época nós tínhamos aí o processo de desenvolvimento industrial a todo vapor, mas também nós tínhamos um problema. Qual era o problema? Era já a expulsão de famílias que residiam nos núcleos das fazendas, que os grandes proprietários começam a trabalhar o fim da terra de permissão. Ou seja, para você trabalhar dentro de uma terra, você pedia permissão e o proprietário cedia, os grandes proprietários. Inclusive, dava até uma casa para você, para a pessoa que ia solicitar. Então, final dos anos 50, início dos anos de 1960, vai ocorrer, então, o fim da terra de permissão. Então, muita gente vai sair do campo e vai começar a ir para as periferias urbanas. Tanto no interior, as cidades do interior vão se expandir, né? Aquelas maiores vão se expandir, vão se criar muitas comunidades rurais, em lugares que não tinha muito dono, então vai se chegando, acaba gerando uma comunidade, e os grandes centros vão ganhar as primeiras favelas, as capitais vão ganhar as primeiras favelas, sobretudo no Nordeste do Brasil. Então, Paulo Freire está nesse movimento, né? Nesse movimento integrado à sociedade, e ele vem, então, para o segundo estado dele, que ele trabalhou, que foi o Rio Grande do Norte. E aí, nessa ocasião, me parece que é quando surge a grande oportunidade de que o Brasil, o mundo, começasse a conhecer o que se chama de método Paulo Freire, de ensinar, de educar. Pois não. Então, aqui
tem uma história que também eu gosto de falar, contando as histórias, como o Paulo Freire sempre fez. Ele fala de histórias. Então, o secretário de Estado do Rio Grande do Norte, da Educação, né? Nós tínhamos um secretário e tínhamos um governador, por nome Aloysio Alves, extremamente conhecido, não é? O homem da esperança. Então, o secretário Paulo Freire havia conhecido nos movimentos de estudante universitário. E logo, o secretário fala para o Aloysio Alves: se o senhor quiser resolver o problema do analfabetismo, então vamos fazer um trabalho de educação para alfabetizar. Aloysio botou a mão na cabeça, né? Quem era o Então, secretário? como vou fazer isso? Eu acho que era... Aí eu vou ficar devendo a você, eu sempre esqueço, está ali anotado. Tudo bem. Eu vou dizer para você. Então, ele sai para Recife acompanhado do secretário. Vão até a casa de Paulo Freire. Olha só, os dois. Então, Paulo Freire recebe, manda sentar, e pede um tempozinho, vai lá dentro fazer uma tapioca. Eu sei que eu faço a história. Então, Paulo Freire ajeita uma tapioca lá, né? Um cafezinho, chama eles lá para a cozinha, eles tomam um cafezinho com tapioca, sou eu quem invento. Crio essa história para que todo mundo possa ficar sabendo. Então, eles criam um clima de conversa e aí Aloysio Alves expõe: nós temos um problema muito sério, senhor Paulo Freire, no nosso estado. O analfabetismo. 70% do povo do Rio Grande do Norte analfabeto. E eu preciso resolver esse problema, dizia Aloysio Alves. E então, por que Aloysio Alves precisava resolver esse problema? Você estudou política, você é o homem da política. Eu vou apenas relembrar aqui para os nossos telespectadores. Naquela época havia uma disputa política muito grande entre Aloysio Alves e Dinarte Marins. Um representava o MDB e o outro representava a Arena. O vermelho, o verde e o vermelho. Então havia assim uma disputa muito grande. E para vencer, olha só, 70% da população do Rio Grande do Norte é analfabeta. E para vencer essas eleições, quem tivesse um pouco mais de maioria podia levar. Então, a alfabetização caía muito bem, porque era preciso ler e escrever pelo menos o nome, assinar o nome para poder votar, como também entrar no Exército. Só era possível entrar no Exército brasileiro sabendo essa condição. Então, Aloysio Alves convida, ele diz: só tem uma condição. Qual é a condição? A condição é eu fazer esse processo de alfabetização em um lugar que eu tenha a garantia que esse processo seja efetivado. E aí Paulo Freire diz, e aí Aloysio Alves responde: só se for na minha cidade. O termo foi exatamente isso. Só se for na minha cidade. Olha o termo, minha cidade. Por quê? Porque era a cidade que ele tinha o controle político, econômico, a família dele era toda de lá, ele nasceu lá, os tios, todo mundo. Então, eles tinham o controle da cidade e Paulo Freire, então, acerta o acordo de vir trabalhar no Rio Grande do Norte e parte em direção ao Rio Grande do Norte. Então, essa história quase ninguém conta, mas através das pesquisas a gente vai levantando essa história que é muito importante. Segundo lugar, Paulo Freire passa pela Universidade do Rio Grande do Norte, antes de ir para Angicos, e conversa com um amiguíssimo dele, chamado Marcos Guerra.
senhor Marcos Guerra. Hoje foi secretário de Educação do Rio Grande do Norte, hoje é um advogado muito bem-sucedido, com escritório no Rio de Janeiro. Muito bem. Conversa com o Marcos Guerra e diz: Marcos Guerra, conta ele toda essa história e eu preciso de você para a gente efetivar esse trabalho. E Marcos Guerra pergunta: qual é o trabalho, qual seriam os passos? Ele diz: reunir 17 jovens universitários. Aí Marcos Guerra disse: rapaz, isso é a coisa mais simples do mundo. Então, chamou amigos do direito, chamou amigos do serviço social, chamou amigos E conseguiu montar da uma equipe, né? pedagogia, montou uma equipe multidisciplinar, olha o conceito, uma equipe multidisciplinar de jovens e partiram em uma Kombi para Angicos. Uma Kombi que em cima tinha uma boca de ferro, ou seja, um sistema de som. Então, essa é a primeira tecnologia utilizada. Olha só, nós estamos na era tecnológica, não é? Segundo aí o Manuel Castells, nós estamos na 5ª revolução mundial, a era tecnologia. Então, Paulo Freire está conectado com o seu tempo e utiliza a melhor tecnologia, que é o serviço de som. Ao chegar na cidade, Paulo Freire sobe na torre da igreja com o Marcos Guerra e eles anotam os telhados, olhando para os telhados da cidade, eles encontram os locais mais amplos, os lugares maiores para acolher as pessoas e marcam já uma grande reunião dentro da igreja, que era o maior lugar. Nessa reunião, muita gente, não coube as pessoas dentro da igreja. Paulo Freire, então, usa o carro de som. Olha só a tecnologia, 1960. Era uma proeza ter um carro de som naquela época. Então, utiliza e fala à população. E conta toda a história, desde o início Explica até o que ele qual seria o pretendia. objetivo dele, né? Professor, só em virtude do tempo como passa rápido e a história é muito empolgante, realmente a gente revive esses momentos que o senhor está contando, mas eu gostaria que o senhor nos desse uma palavrinha agora a respeito desse livro, vai ser lançado dia 19 de setembro, né, chamado A Praxis e o Aprendizado, né, alusiva à celebração dos 100 anos de nascimento de Paulo Freire. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, professor? Claro, claro, claro. Eu só queria dizer só um Certo, pontozinho. pode concluir. Então, Paulo Freire lá inaugura uma das partes do seu sistema, que é o método de alfabetização. Mas o sistema completo de Paulo Freire é um sistema para a educação infantil, um sistema para a educação adolescente, um sistema para a educação de adultos, que foi o que aconteceu em Angicos, e um sistema universitário. Então, é importante a gente vincular isso, né? E depois de Angicos, Paulo Freire vai para o Rio fazer um plano para o Brasil, a convite do presidente da República, mas logo vem o golpe militar, Paulo Freire é preso e é exilado. Muito bem. Então, Paulo Freire volta e vai para São Paulo fazer, então, ser secretário de Educação em São Paulo, do governo Luiz Erundina, e lá instalou uma grande revolução, ampliou o salário, fez uma reforma ampla em 540 escolas, então foi uma revolução. Muito bem. Esse livro que você está anunciando é um livro muito peculiar. Por quê? É um livro que nós acompanhamos professores da rede pública, dos quais praticamente 60% são indígenas, e esses professores começaram a navegar na teoria de Paulo Freire. E então começaram a observar a sua prática, sendo professor de inglês para indígenas, sendo professor de matemática para indígenas. E assim, eles escreveram esses textos, ao total, acho que são 12 textos, Fantástico, professor. no qual eles
eles escrevem a experiência deles, eles falam do que eles construíram no coletivo, e acompanhado por mim, né, e também por um outro colega chamado Cássio Marques, que fomos então trabalhando e ajudando eles, e eles então construíram esse trabalho que é, na verdade, o que Paulo Freire sempre quis, que as pessoas fossem escreventes de sua história, as pessoas pudessem escrever a sua história. E assim, eles fizeram uma articulação entre a teoria de Paulo Freire e a sua prática. Daí porque o nome Praxis, né? Então, essa é uma educar, né? Muito Praxis importante, né? E e prática educativa. quando o professor fala também sobre essa importância, quando a gente pensa no Paulo Freire, não foi só um método de alfabetizar, né? Existia um método para a educação de nível médio, de nível superior, e hoje a gente vê essas experiências aplicando a própria forma de ensinar, de educar, com base em Paulo Freire, a indígenas, né? Isso aqui é realmente muito incrível. E com outro fator que também é o seguinte, não era só aprender a ler e a escrever, não era só escrever seu nome, mas acho que a coisa mais importante que o professor falou era aprender a escrever a sua história. E talvez por aí haja a resposta à pergunta que eu vou lhe fazer. Por que, por parte de alguns, Paulo Freire é tão odiado? Eu também fico me perguntando diariamente sobre isso. Não é só você, né, com a sua expertise na política, né? Quem está nesse canal sabe que você é uma pessoa genial, muito inteligente, e Obrigado, professor. que eu também procuro tentar encontrar uma resposta. Aí eu encontro várias respostas. A primeira resposta que eu encontro é: Paulo Freire pensou em um ser comunicante, em um ser comunicativo, em um ser que se encontra com o outro. E, ao encontrar-se com o outro, tem a capacidade de refazer o seu pensamento. Eu escuto você, você me escuta, então juntos nós nos revolucionamos. Então, esse talvez fosse o primeiro fator. Quem pensa Entender o incomoda. mundo, entender o mundo que aí está, não ser uma pessoa alienada, digamos. Quer dizer, uma pessoa que não liga para a vida, mas entender que a pandemia é real, que a pandemia já matou mais de 580 pessoas. Isso é uma coisa real. Nós precisamos nos preocupar com isso. Usar máscara, usar álcool em gel, Conseguir não olhar para a sua aglomerar, realidade com a visão crítica, né? Entendendo realmente o que é que está acontecendo, né? agir. Paulo Freire, então, vai agir procurando entender esse mundo, entender essa realidade. Então, esse é o segundo fator importante, né? Esse segundo fator importante é entender a realidade, mas não só ele entende a realidade, o outro também entende a realidade. Então, esses professores, eles escrevem a sua história, o seu cotidiano, e veja, Robson, o Robson Cidadão, que bom, esse nome é lindo, Robson Cidadão, quem dera eu fosse Paulo Cidadão, eu sou apenas Paulo Pagana, uma coisa assim, simples, mas você é Robson Cidadão, que é magnífico isso aí, é magnífico essa nomenclatura, é Paulo Freire puramente, diria. Se Paulo Freire estivesse aqui, dizia assim: Robson Cidadão, você é uma pessoa de grandiosidade, de pureza, porque absorveu o nome que todos nós merecíamos, sermos cidadão brasileiro. Então, Paulo Freire quer que a pessoa seja, terceiro fator, que a pessoa seja livre, que a pessoa possa pensar, possa decidir. Agora, Paulo Freire chama atenção. Quanto mais eu faço isso em grupo, em coletivo, então mais eu fico fortalecido. Claro, eu posso estudar, como você estudou, Robson, galgou aí a sua pós-graduação, esse jeito aí de você
adentrar brilhantemente na academia. Isso a gente tem que aplaudir você, né? Você não é apenas um jornalista, você não é apenas um comunicante, você é uma pessoa de alto quilate, porque você busca a sua formação. E acho que isso é muito importante a gente ver no outro as qualidades que o outro tem. Então, Obrigado, professor. Paulo Freire queria que isso a gente pudesse fazer de maneira circular, decidindo coletivamente, pensando coletivamente, para a gente poder se fortalecer. Então, ao invés de eu lançar apenas um livro, é interessante, na minha história, eu tenho alguns livros lançados já. Tenho alguns livros lançados. A grande maioria são todos em coletivo. Eu tenho alguns livros especiais, assim, sozinho, mas também tenho vários livros em coletivo, porque eu acredito no coletivo, é uma maneira das pessoas poderem entender várias expressões. Olha que bonito, a Poder expressão ter várias visões indígena sobre o mesmo assunto, estudando né? outra. Então você tem nesse livro aí as experiências de inglês, né? Importante, a experiência de geografia do indígena, com Do o professor indígena. indígena com geografia, o professor indígena com a literatura, o professor indígena com a matemática, o professor indígena com a pandemia. Então, ou seja, ele vê a sua realidade, ele pensa a sua realidade e ele procura registrar essa realidade. Quer dizer, fazendo a memória. Todo povo precisa ter uma memória. E tendo essa memória falada, escrita, ela se torna muito mais perene. Então é muito bonito ver professores indígenas refletindo sobre o seu dia a dia. Escrevem, portanto, nesse livro eles escreveram sobre matemática, o professor indígena escreveu sobre literatura, o professor indígena escreveu sobre geografia, o professor indígena escreveu sobre as tradições indígenas, o professor indígena escreveu sobre a história, o professor indígena escreveu sobre inglês. Então, essa relação que o professor tem nesse livro é assim, dizer como ser um professor indígena nessas áreas. Refletir sobre o fazer, sobre a prática, né? Essa prática que está na escola e que muitos indígenas, né, se beneficiam. Robson, hoje nós temos, entre os indígenas potiguara, nós temos pelo menos uns 800 jovens indígenas já na Universidade Federal da Paraíba, do Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, 800, professor. na Estou UNB em impressionado com o Brasília. número. Então, nós temos aí 45 escolas indígenas nessa região denominada o Vale do Mamanguape, entre Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. Então, esse coletivo de municípios, nós temos uma terra indígena potiguara. É importante que todos nós saibamos disso, e quem quiser pode visitar. Nós temos um território indígena potiguara com 33 mil hectares, reconquistados a partir de 1978, até mais ou menos 84. Nós tivemos aí uma grande emergência étnica, quando as pessoas assumem a sua identidade publicamente, porque até então os indígenas faziam suas danças, as suas rezas, os seus rituais dentro da mata, escondidos dentro da mata, porque o sistema
de dominação era tamanha que proibia que algum fosse manifestar seu nome ou seu ritual publicamente. Mas aí eles ganham força e então eles se rebelam e saem e fazem a sua cultura publicamente. Pois bem, essa região do Vale do Mamanguape, os indígenas conquistaram 33 mil hectares. Atualmente existem em torno de 22 mil indígenas potiguaras na Paraíba, fora aqueles que estão espalhados pelo Brasil. E são 32 aldeias. 32 aldeias indígenas potiguaras. Impressionante. Muito bem, professor. Eu quero agradecer esta aula a respeito de Paulo Freire e a respeito desse livro que traz experiências fenomenais de aplicação do método Paulo Freire por professores indígenas no inglês, na matemática, né, na geografia. Eu estou, assim, realmente impressionado. Eu quero agradecer a sua participação, professor, desejar sucesso no livro, na propagação do livro, na divulgação, que é o livro chamado A Praxis e o Aprendizado, né, em alusão ao centenário de nascimento de Paulo Freire, esse livro lançado dia 19 de setembro. E eu peço, por fim, que o senhor fale um pouquinho sobre como as pessoas podem fazer para adquirir esse importantíssimo livro. Olha, esse livro vai ser lançado dia 19, às 9 horas, na aldeia Montemor, Rio Tinto, justamente uma capela secular que existe nessa aldeia. Na Paraíba. Da Paraíba, não é? Então, você pode ir presencialmente, assistir esse lançamento, dia 19, às 9 horas, na aldeia Montemor, Rio Tinto. Segundo lugar, esse livro vai ser disponibilizado gratuitamente no dia 19. A partir do dia 19, é só procurar no link da Universidade Federal da Paraíba. É www.ccae.ufpb.br. Perfeito. Então, aí vai estar o link e também colocando o nome completo do livro, não é? Ou o meu próprio nome, vai chegar a esse livro. Eu quero dizer, Robson, para concluir, e se você me permite, Sim. dizer que nós temos um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Etnia e Economia Solidária. A nossa universidade, nosso campus está dentro do território indígena, potiguara, então nós temos o dever, nós temos a obrigação de estudar essa etnia, de acompanhar esse movimento social tão importante para a humanidade, que é o povo potiguara, um dos povos seculares. É o segundo maior povo do Brasil, que não migrou, que não abandonou a sua terra e foi para outra. Eles permanecem ali desde o tempo dos primeiros registros. Então, isso é muito importante, a gente visitar esse povo que cultua o Deus Tupã, os seus encantados, as cores vermelha e preta, como sendo a sua simbologia, e dizer que esse grupo de trabalho nosso acabou de realizar também uma jornada nacional de estudos freirianos e já se prepara para novembro de 2022 realizar um outro evento nacional que certamente você vai divulgar quando estiver mais próximo. Eu fico muito alegre por ter sido entrevistado por você, lembrando que dia 19 é o dia de comemoração dos 100 anos de Paulo Freire.
nós teremos uma grande live com 177 países, 177 países, né? Sobre Paulo Freire nesse dia. Então, será assim o dia 19 e o dia 20 também com essas comemorações. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz e agradeço a você e saúde e sucesso para você e seu programa. Muito obrigado, professor.